Jovens do oitavo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, nossa revisão aí para nossa sétima avaliação. Vamos aí para nossa intro e logo mais retornaremos aí com a nossa revisão. Ok! Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a correção aí da nossa atividade xerocopiada, nossa revisão, né? E vamos aí corrigir todas as questões. Eu que vos falo sou o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. As equações 5x menos 10 igual a zero e m 2mx menos m mais 9 igual a zero terão as mesmas raízes se o valor de m for. Então, o que você deve fazer aí? Você vai achar o valor do x na primeira equação e depois substituir na segunda, como se fosse um método da substituição, certo? Então, como se fosse um sistema. Um depende do outro. Então, vamos lá. Na primeira equação, nós temos 5x menos 10 igual a zero. Para eliminar o 10, o oposto. Então, desaparece o 10 lá e vai aparecer o 10 positivo do outro lado. Divide ambos os lados por 5, corta 5 ali de um lado e vai ficar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. Então, esse é o valor do x. Esse é o valor do x. O que você vai fazer com esse valor? Você vai trocar no lugar do x o 2. Então, vai ficar 2m vezes 2, ó, no lugar do x eu coloquei o 2, menos m. E esse 9 aí, para desaparecer, é o oposto. O oposto de mais 9, menos 9. Então, vai aparecer menos 9 do outro lado. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 4m menos m igual a menos 9. Quanto é 4m menos m? Isso, 3m, né? Então, 3m menos 9. Divide ambos os lados por 3. Aí, ó, corta o 3, vai ficar 9 menos 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3, então vai ficar menos 3. Ah, professor, mas não tem alternativa aí igual essa daí. Isso quer dizer que letra E é a nossa alternativa, nenhuma das anteriores. Ok? Bacana? Belezinha aí, né? Fácil, 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 né? Resolve uma, troca a letra pelo número e acha o valor da outra letra. Bacana? Vamos aí para a segunda, né? A segunda, resolva, né, na incógnita x. Ele quer que você resolva essa equação na incógnita x. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que eliminar o parênteses. Ora, quando não tem sinal é mais, quando não tem sinal é mais. Se o sinal que está fora é mais, então eu conservo o sinal de dentro. Então vai ficar mais mx menos 1. Nessa segunda aqui, ó, o 3 vai multiplicar tanto esse como esse. Só que o sinal de fora é menos. Então, você vai trocar o sinal. Onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Então, vai ficar assim, ó. Só eliminando aqui o parênteses, sem trocar o sinal. Então, vai ficar mais mx menos 1. Esse 3 vezes x dá 3x e 3 vezes m dá 3m. Como o sinal de fora é menos, o que é mais virou menos e o que é menos virou mais. E aqui do outro lado repetiu. Tudo que tem x tem que ficar. Os que não tem x tem que sair, né? Então, esse menos 1 aqui, ó, tem que sair e esse 3m também tem que sair. Para o menos 1 sair, é o oposto. Então, mais 1. Então, desaparece. Para o 3m sair daqui, é menos 3m. Então, também desaparece. E vai aparecer do outro lado. Então, vou ter, né, ó, o mx
o menos 3m, menos 3x. Esse 1 aqui desapareceu, apareceu aqui, ó, mais 1. O 2m já estava aqui, fica. E esse daqui, ó, para desaparecer aqui, é o menos 3m, que apareceu aqui, ó, menos 3m, certo? Eu tenho x e tenho x. Eu posso colocar o x em evidência, né? Então, vai ficar x que multiplica. Aí, o que é diferente do x vem para dentro do parênteses. E aqui, ó, sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. Como o maior é esse, então vai ficar menos m, né? E esse 1 desaparece com esse 1, né? Corta logo aqui, ó. Cortar logo 1. E aí vai ficar só essas operações aqui. Então, ó, colocando o x em evidência, ó, é como se eu cortasse o x e o m viesse para dentro. Como se eu cortasse o x e o menos 3 vem para dentro do parênteses. Certo? Ora, eu quero o valor do x. Então, vou dividir tudo por m menos 3. Então, divide tudo por m menos 3, corta esse lado aqui e vai aparecer desse lado m menos 3, certo? Ó, menos m, esse daqui desapareceu e apareceu aqui, ó, menos m menos 3. Ora, se você tem um denominador com letra, o denominador com letra, né, não pode ser igual a zero. Então, você diz que esse m menos 3 tem que ser diferente de zero. Ora, isso daqui é como se fosse uma equação. Como é que eu resolvo? O oposto disso aqui, né? Então, mais 3m. Mais 3, né? Então, mais 3 é o oposto. Então, vai ficar aqui do outro lado mais 3. Então, m é diferente de mais 3. Tem alguma alternativa que tem isso aqui? Tem não, né? Ó, cuidado para não confundir com essa. Porque aqui é mais m e aqui é menos m. Então, nesse caso aqui, letra I de espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Terceira. Numa eleição, 2 candidatos tiveram um total de 133.725 votos. Então, eram 2 candidatos, um vencedor e outro perdedor, né? E aí, eles tiveram um total de 133.720 votos. Ele diz que o vencedor teve 7.925 votos a mais. Então, a diferença entre a votação de um para o outro é 7.925. Então, eu boto aí, ó, 7.925, é a diferença entre os dois. Você tem aí um sistema, pessoal, que já está no ponto para você fazer pelo método da adição, porque eu tenho um mais P e um menos P. Então, é só passar o traçozinho aí, ó. Quanto é V mais V? 2V, ó. Bacana, ó. Corta logo os V aí, né, os V. Aí, igual. Ora, você vai somar, viu? Somar. Quanto é 5 mais 5? 10, vai 1. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 7 mais 9 dá 16, vai 1. 10 mais 1, 11, vai 1. 4 e baixo 1, né? Então, 141.620. Divide ambos os lados por 2. Então, vai ficar 141.620 dividido por 2. Dividindo isso daí por 2, pessoal, você vai ter 70.825 votos a mais do que o perdedor, né? Então, o vencedor obteve essa quantidade de votos. Então, letra B de besta, 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 uma questão dessa, né? Então, vamos lá para a quarta, aí, ó. Quarta questão já. Tem-se motos e carros num total de 35 veículos. Então, motos mais carros. As motos mais os carros, ou os carros mais as motos, vai dar um total de 35 veículos. E 90 pneus. Aí você tem que ter cuidado. O carro, né, eu disse que eu ia botar essa questão na prova. Então, o carro tem 4 pneus, né? E a moto tem 2 pneus. Então, vai ficar 4C mais 2M igual a 90. Também é um sistema que você pode resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Você que escolhe aí.
né? Eu vou multiplicar a primeira ali por menos 2, certo? Para eliminar ali as motos. Então, vai ficar um sistema equivalente, onde eu vou ter menos 2C, menos 2M, menos 70. Multipliquei todo mundo por menos 2. O segundo, eu não multipliquei nada, então vou repetir embaixo. E aí, eu tenho um sistema, né, onde eu vou encontrar a quantidade de carros. Ora, 4C menos 2C, corta logo, né? Vamos cortar aí o 2M. 4C menos 2C, 2C. E 90 menos 70, 20. Então, vou ter 2C igual a 20. Divide ambos os lados por 2, né? Corto 2. 20 dividido por 2 dá 10. Pronto, tenho 10 carros. Então, nesse estacionamento tinha 10 carros. Como é que eu descubro a quantidade de motos? Basta eu pegar e trocar o C por 10, né? E para eliminar o 10 é o oposto. Então, as motos vai ser 35 menos 10. E 35 menos 10 dá 25. Logo, a alternativa correta, letra B, besta, 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 né? Então, vamos lá para a quinta, já na metade. Então, o maior número inteiro x que satisfaz a inequação. Então, pessoal, aí é inequação. Se é inequação, então você tem que fazer logo um jeito aí para eliminar esse denominador, né? Para você trabalhar sem se preocupar com o denominador. Ora, são dois denominadores, pessoal, que tem aí o 4 e o 5. Ora, eles não são múltiplos entre si, mas 4 vezes 5 é 20. Então, eu vou multiplicar tudo por 20, certo? Quando eu multiplico tudo por 20, eu vou pegar o 20 e vou dividir por 4. E vou pegar o 20 e dividir por 5. Que aí eu vou ter o número que vai ser multiplicado para esse numerador. Então, aí, ó, dividindo aí 20 por 4 dá 5. Esse 5 fica fora, multiplicando tudo que está no numerador. Aí, maior que 20 vezes 3, 60. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, vai ficar 4, que multiplica tudo que está aqui no numerador, certo? Pronto. Feito isso, agora você vai eliminar o parênteses. Como é que eu elimino o parênteses? Multiplicando o número que está fora por todos que estão dentro. Então, você vai multiplicar 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 9, 26. 4 vezes x, 4x. Então, por isso que ficou aqui, ó. Como o sinal de fora é mais, você conserva o sinal de dentro. Então, é mais, fica mais, é menos, fica menos. Como o sinal de fora aqui é menos, você troca o sinal. Era mais, vira menos, é mais, vira menos. Certo? Então, ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15x. 60. 4 vezes 9, 36. 4 vezes x, 4x. Veja que eu eliminei o denominador, mas o sistema é equivalente. A inequação é a mesminha, o mesmo resultado, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo que tem x no primeiro membro, que não tem x no segundo membro. Então, para eliminar esse 35 positivo, menos 35 do outro lado. O 15 já está no primeiro membro. Para eliminar o 4 aqui, mais 4. Então, vai aparecer mais 4 desse lado aqui. E esse daqui desaparece. E quanto é 60 menos 36? 60 menos 36 dá 24, né? Então, por isso que ficou aqui, ó. Menos 15. Desapareceu aqui o oposto, é mais 4. Aí, 60 menos 36 dá 24. E aqui, para desaparecer o oposto, então, menos 35. Então, o sinal é diferente, subtrai ao sinal do maior. Como o maior é 15, então vai ficar menos. 15 menos 4, 11. A mesma coisa aqui, ó, sinal diferente, subtrai ao sinal do maior. Como o maior é 35, então vai ficar menos. Então vai ficar menos 11. Então vai ficar menos 11x maior do que menos 11. Pessoal, mas não pode ter números negativos aqui quando ficar aqui no finalzinho, né?
Então, tem que multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1 mesmo? É inverter todos os sinais. Onde é menos, vira mais. Onde é mais, vira menos. Onde é maior, vira menor. Não esqueça. Então, vai ficar assim, ó. 11x maior vai virar o quê? Menor. Certo? Por quê? Porque foi multiplicado por menos 1. Era maior que, virou menor que. E o sinal que era menos virou mais. O sinal que era menos virou mais. Então, inverteu todos os sinais. Divide ambos os lados por 11. Então, vai ficar x menor do que 11 dividido por 11. Quanto é 11 dividido por 11? Perfeito. Então, x é menor do que 1. Onde é que tem isso? Isso mesmo, ó. Letra D, desse jeito, pessoal. É fácil demais resolver uma equação, né? Então, vamos adiante. Essa daqui é boa. E assim, ó, todos os números reais x que têm o seu triplo maior que a sua quarta parte acrescido de 1 são tais que é o triplo, pessoal? É 3 vezes. Então, 3 vezes x, né? Acrescido, e você tem que botar maior que, né? Maior que da sua quarta parte. O que é quarta parte? É dividir esse número por 4. Acrescer é mais e 1, né? Então, vai ficar 3x maior do que x sobre 4 mais 1. Ora, para não trabalhar com denominador, o que eu faço? Multiplico todo mundo pelo 4. Então, vai ficar 4 vezes 3x, 12x, muito bem. O 4 corta com 4, vai ficar só x, e 4 vezes 1, 4. Certo? Ó, 4 vezes 3, 12x. Esse 4 corta com 4, fica só o x, e 4 vezes 1, 4. Tem que multiplicar todo mundo. Esse x que está do segundo membro tem que ser eliminado. Então, para eliminar o oposto. Então, o oposto de x é menos x. Então, vai ficar 12x menos x maior do que 4. 12x menos x, isso mesmo, 11x. Divide todo mundo por 11. Então, vou ter x maior do que 4 sobre 11. Pronto, pessoal. Está resolvido a inequação e o problemazinho lá, certo? Então, letra D, de depois de uma questão dessa, professor, só por tendo uma mais fácil do que essa. Olha aí, facinho, facinho, ó. Moleza. O que você vai fazer, pessoal? Na sétima questão. Diz assim, ó, quantos números inteiros satisfazem? Se você perceber, você tem duas desigualdades. Uma do meio, você lê do meio para trás e do meio para frente. Então, o que você vai ter? Você vai pegar a primeira parte, né? Ó, essa primeira parte aqui, eu vou ter 3x menos 3. Eu vou até separar aqui, ó. Separando essa primeira parte, certo? Então, 3x menos 3 menor do que 2 que multiplica x mais 3. Então, para eliminar esse parênteses, vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 6. Eu só peguei a primeira parte. Resolve essa inequação. Resolva o que tem aí. Então, para eliminar o menos 3, o oposto, que é mais 3. Para eliminar o 2x, menos 2x, o oposto, né? Então, vai ficar assim, ó, 3x menos 2x menor do que 6 mais 3. Que elimina de um lado e do outro, certo? Regra da balança. 3x menos x, x. 6 mais 3, 9. Então, x é menor do que 9. Guarde essa informação. X é menor do que 9. Agora, ao invés de ter do meio, do início até o meio, eu vou agora pegar do meio para frente. Então, aqui, ó, do meio para frente, certo? Então, agora eu vou ter essa mesma informação aqui, ó, 2x mais 6, né, que é essa parte aqui,
e vou multiplicar. 3 vezes 4x dá 12x, 3 vezes 2 dá 6. Então, ó, 2x mais 6 menor do que 12x menos 3. Do mesmo jeito, pessoal, tudo que tem x, primeiro membro, quem não tem x, segundo membro. Para eliminar o 6 é o oposto, então menos 6. Para eliminar o 12x, menos 12x, que é o oposto. Então vai ficar 2 menos 12x menor do que menos 6, que é esse daqui. E a eliminação desse daqui, que é menos 6 também. Então, sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, então vai ficar menos 10x menor do que menos 12, certo? Ah, professor, mas está negativo, então multiplica por menos 1, que é inverter todos os sinais. Então vai ficar 10x, ao invés de menor, vai ficar maior do que 12. Divide tudo por 10, então x é maior do que 1,2. Pronto, pessoal. O que você vai fazer agora? Você vai juntar essas informações como se fosse uma reta, certo? Então, ó, você pega uma reta. A primeira informação, ele diz que o número é 9. Como não tem a igualdadezinha embaixo, então o intervalo é aberto. Então, 9. E como se você estivesse colocando a setinha aqui, ó. Ele está dizendo para onde é que você vai. Então, você aponta para lá. Então, quer dizer que os números são menores do que 9. Menor do que 9 está à esquerda. Então, como se ele crescesse para cá, certo? Essa é a primeira informação. Segunda reta, nós temos o ponto aí que também não tem igualdade. Então, eu vou pegar 1,2 e vou botar aí 1,2. Só que ele está dizendo que o x é maior. Como se você botasse um traçozinho aqui e virasse uma seta. A seta indica para onde você está indo. Então, é como se você estivesse indo para cá, para a direita. Certo? O que você vai fazer? Onde é que você vai encontrar esses números? Você vai encontrar esses números na interseção. Certo? Na interseção das duas. Então, você vai pegar os pontos que intercedem as duas. Então, vamos lá. Ó. Passa uma linha no primeiro ponto, passa uma linha no segundo ponto. Então, esse ponto aí é 1,2 e esse ponto aqui é o 9. Você vai pegar a parte que tem os dois ao mesmo tempo. Ó. Esse pedaço aqui não serve, porque só tem em cima e não tem embaixo. Esse pedaço aqui não serve, porque tem embaixo, mas não tem em cima. Só vai pegar a parte que tem os dois ao mesmo tempo, ó, esse pedaço e esse pedaço. Então, a minha resposta vai ser os números que estão entre 1,2 e 9. Só que ele quer números inteiros, pessoal, não quer números quebrados. Qual é o primeiro número inteiro depois do 1,2? Olha aí, 2. Muito bem. Depois, o 3. Depois, o 4. Depois, o 5. Depois, o 6. Depois, o 7. E, por último, o 8. Por que o 9 não entra? Porque não tem aí igualdade. E a intervalozinho aqui é aberto, viu? Então, bolinha abrida, você tem que fica desse jeito. Ele quer saber quantos são os números. Então, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, existem 7 números aí que fazem parte aí. Bacana? Olha, rapaz, moleza demais, né? Então, resolve a primeira parte, depois resolve a segunda parte e depois junta num intervalo. E aí você tem a sua resposta. Ok? Então, vamos lá. Oitava questão. Na oitava questão, você tem assim, ó, no triângulo, qual das alternativas é correta? Então, você vai fazer a mesma coisa que fez na sétima, só que agora usando a propriedade do triângulo. Qual é a propriedade do triângulo, professor? Diz que cada lado é menor do que a soma dos outros dois, não é isso? Então, ó, o lado 2x é menor, tem que ser menor, porque senão não forma triângulo. Tem que ser menor do que x mais 9. Separe essa informação. Qual é a outra informação, professor?
que x tem que ser menor do que 2x mais 9, a soma dos outros dois. Separe essa informação. E qual é a última informação? De que 9 tem que ser menor do que x mais 2x. Certo? Então, como eu não sei os valores, eu tenho que fazer o cálculo de cada um. Certo? Então, essas são as informações e a propriedade que me garante que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Resolvendo a primeira, eu tenho que eliminar o x. Então, o oposto de x é menos x. Então, vai ficar 2x menos x menor do que 9. 2x menos x é x. Então, x menor do que 9. Primeira informação, bacana, sem nenhum problema. Segunda informação. Segunda informação me diz que eu tenho que eliminar o 2x. Para eliminar o 2x, o oposto. Então, vai ficar menos 2x. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Como o maior é 2x, então vai ficar menos x menor do que 9. Professor, mas não pode ficar negativo. Então, vamos multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Inverter todos os sinais. Onde é menos, vira mais. Onde é menor, vira maior. E onde é mais, vira menos. Então, x maior do que menos 9. Segunda informação. Terceira informação. Né? Eu vou trazer o x dali. Então, o oposto dos dois. Né? Você tem ali, ó. Você tem ali que x mais 2x. Ora, quanto é x mais 2x? X mais 2x é 3x. E aí, pessoal, é só você trazer o x para o primeiro membro e o 9 para o segundo membro. Né? Para eliminar o 3x, menos 3x. Para eliminar o 9, menos 9. Então, é como se você invertesse aí a posição, certo? Tem que multiplicar por menos 1, que é trocar todos os sinais. Então, onde é menor vai virar o quê? Maior, certo? Divide tudo por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, x é maior do que 3. Pronto, agora eu vou pegar as 3 informações e vou jogar na reta, certo? Então, vamos lá. Primeira informação, o número é 9. Então, boto 9 aí. E ele está apontando para a esquerda. Então, é menor. Tudo que está menor é para a esquerda, viu? Menor para a esquerda. Então, ó, para a esquerda. Segunda informação, o número é menos 9. Então, menos 9. E ele diz que é maior. Maior é para a direita. Terceira informação é o 3. O 3 está entre o menos 9 e o 9. Então, bota o 3 ali, ó, entre o menos 9 e o 9. E ele diz que é maior. Então, maior para a direita. Agora eu vou passar as retas, né? Para ter a minha resposta. Então, ó, esses pontos aí são os pontos que vão me definir como resposta. Então, na primeira, segunda e terceira. Olha só. Esse pedaço não interessa, porque só tem em cima, não tem nas duas de baixo. Esse daqui também não interessa, porque tem nas duas de cima, mas não tem embaixo. Esses pedaços aqui não me interessam, porque tem nas duas de baixo, mas não tem em cima. Mas olha só, esse pedaço e esse pedaço tem nas 3. Então, a minha resposta vai estar aí, pessoal. Então, do 3 até o 9. Então, quer dizer que o meu x está entre o 3 e o 9. Onde é que tem essa informação aí? Isso mesmo, letra D, né? Então, o x está entre o 3 e o 9. Pronto, resposta concluída com facilidade, né? Então, vamos lá para a nona question. Diz assim, se D, né, é a distância de uma reta ao centro de uma circunferência de raio R, então, se D é igual a 4 e R é igual a 4, a reta é externa à circunferência. Vamos lembrar como é as posições? Olha só, eu tenho uma reta, eu tenho uma circunferência,
Se ela é cortada em 2 pontos por uma reta, eu digo que essa reta é secante, certo? Se ela toca só um ponto, eu digo que essa reta é tangente. Se ela não toca a circunferência, eu digo que ela é externa. Pronto, ó, eu entreguei o jogo, né? E aqui no centro você tem o raio, certo? Então aí é o raio. Ora, se eu pegar daqui para cá, ó, daqui para cá, daqui para a reta, essa distância do centro à reta vai ser menor do que o raio. Então eu digo que ela é secante. Então a secante, a distância é menor do que o raio. Se ela é tangente, a distância do centro à reta, ó, a distância do centro à reta é igual ao raio. Mas se eu digo que ela é externa, a distância do centro, né, a distância do centro até a reta vai ser maior do que o raio, certo? Então, pronto. Olha só, o que diz aqui, ó? 4 e 4. Distância igual ao raio. Se a distância é igual ao raio, então ela tem que ser o quê? Tangente. E ele está dizendo que ela é o quê? Externa. Então, não é a letra A. Distância 4, raio 3. A distância aqui é maior do que o raio. Se a distância é maior do que o raio, eu digo que ela é externa. E ele está dizendo que ela é o quê? Secante. Então, também está fora. Distância 4, raio 2. Distância maior do que o raio. Então, é externa. E ele está dizendo que é o quê? Tangente. Distância 4, raio 6. Distância menor do que o raio. Se a distância é menor do que o raio, então ela é secante. O que ele está dizendo? Secante. Ah, então a alternativa aí, letra B. Né? Com desenhozinho ficou moleza, né? Então você faz aí sem perigo. Vamos lá para a 10ª e última questão. Então, seja duas circunferências, C1 e C2, de raios 4 e raio 5, respectivamente, determine a distância entre os centros. Olha só. Ele está dando a distância e está classificando as circunferências. Vamos lembrar aí das relações entre duas circunferências? Eu tenho as tangentes externas, que elas se tocam externamente, né? Uma com a outra, tocam um único ponto. E essa distância, ela vai ser igual à soma dos raios. Então, quando eu somo os raios, essa distância tem que ser a mesma, para ela ser tangente externa. Para ela ser tangente interna, a distância tem que ser, ó, tá aqui a circunferência e tem uma dentro aqui, ó, na parte de dentro. Então, você tem a distância igual à diferença dos raios, certo? A distância igual à diferença dos raios. Para ela ser externa, uma sem tocar a outra, a distância tem que ser maior do que a soma dos raios. Para ela ser interna, é o contrário. A distância tem que ser menor do que a diferença dos raios. O outro tipo é a concêntrica. A concêntrica tem uma circunferência menor, tem uma circunferência maior, mas o centro das duas é a mesma. Então, a distância é igual a 0. E, finalmente, tem a secante, que a distância vai ser maior do que a diferença e menor do que a soma, certo? Então, ele deu os raios, pessoal. O que você vai fazer com esses raios? Você vai somar. Some os dois raios.
Quanto é 4 mais 5? 9. E subtrai esses dois raios. Quanto é 5 menos 4? 1. Então, ó, perceba, se eu tiver uma distância 9, que é igual à soma, então eu vou ter uma tangente externa. Se eu tenho uma distância maior do que 9, então eu vou ter uma circunferências externas. Se eu tenho uma distância menor do que 1, então eu vou ter circunferências internas. Se eu tenho uma distância igual a 0, então é concêntrico. Se eu tenho qualquer uma entre 1 e 9, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qualquer número entre 1 e 9, então eu vou ter uma secante. É só isso que você vai perceber. Então, ó, letra A. Distância igual a 10. Distância igual a 10 é maior do que 9, maior do que a soma. Então, ela é maior do que a soma, então ela é externa. Muito bem. Então, letra A está fora. A letra C, ele diz que é 2. 2 está entre 1 e 9. Se está entre 1 e 9, então ela é secante. E ele está dizendo que é tangente interna. D, 8. Se é 8, você tem justamente que está entre 1 e 9. Se está entre 1 e 9, então ela é secante. Ele está dizendo que é tangente externa. Então também está errado. Ei, professor, você saltou a letra B. É verdade, vamos voltar lá. É 6, né? 6 está entre 1 e 9. Se está entre 1 e 9, pessoal, então ela é secante. E olha só o que ele está dizendo. Secante. Então, a alternativa correta, letra D. Que bom demais se você fizesse isso sempre, né? Você está aqui para essa revisão. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi maravilhoso estar com vocês. E boa avaliação aí. Nós esperamos e aguardamos você na nossa provita. Forte abraço e valeu!